Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem os que os amam? Até os pecadores amam os que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. Que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem, não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Pai, na Tua presença nós nos encontramos agora, ó Deus, e lhe suplicamos e lhe pedimos que o Senhor, nesta noite, derrame a Tua Shekinah e abra os olhos do nosso entendimento para compreender a Tua palavra. Nós lhe pedimos que o Senhor nos ensine, ó Pai, cada vez mais a como transmiti-la, ó Deus, e como falar dela para o Teu povo, que é tão precioso, para o Teu povo que o Senhor está preparando para a vinda do Teu Filho. Muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de começar a pregar, gostaria de falar com vocês que esse mês estamos indo para a terceira fase do livro que eu escrevi, cujo tema é a argumentação da serpente, ainda hoje a maior arma do diabo. E a terceira fase diz a respeito da análise de alguns estudiosos que estarão fazendo do livro, para que possamos dar a vocês o melhor, né, daquilo que o Senhor tem transmitido a nós, de maneira que não queremos deixar nada ali que não esteja de acordo com a palavra. É claro que existem opiniões diversas, né, de maneiras que aquilo que eles falam, o que eles irão dizer, pode ser que eu não concorde, porque eles, na verdade, não chegaram a uma argumentação que possa não comprovar aquilo que eu estou escrevendo. Mas se houver alguma coisa ali que possa estar ferindo a palavra de Deus, com certeza será tirado. E de maneira que eu lhe peço aos irmãos que não fiquem com raiva de mim, porque tem muito confronto no livro. A gente faz uma exegese ali muito forte acerca de alguns temas, de alguns textos, de maneiras que não fiquem com raiva de mim se não for o seu ponto de vista, né? Se não for aquilo que você concorda. Sem mais delongas, eu quero iniciar esta palavra perguntando: quem foi Jesus? Quem foi este homem que veio há 2000 anos e há 2013 anos atrás e revolucionou o mundo, revolucionou a humanidade, revolucionou os ensinos, as religiões da época, os conceitos da época? Quem foi este homem? A Bíblia, é lógico, diz quem foi Jesus. Podemos dizer aqui, basicamente, que Jesus, com certeza, foi o Deus encarnado. Lá em 1 João diz que o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, nada do que foi feito sem Ele se fez. Ou seja, Ele foi o Deus encarnado. Porque lá em Filipenses, se eu não me engano, capítulo 2, diz que Ele, sendo em forma de Deus, não teve usurpação, ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, e sendo semelhante ao homem, né, fez com que nós pudéssemos ter vida, e vida com abundância. Quem foi Jesus? Foi o Deus Todo-Poderoso, que se despiu da sua glória, para que eu e você pudéssemos ter vida, e como eu disse antes, vida com abundância.
Mas aí também poderíamos dizer que Jesus foi o sacerdote por excelência. Porque antes dele vir, para que um homem fosse salvo, ele precisava ter um sacerdote homem, semelhante a ele, que fosse até o Santo dos Santos e ali sacrificasse diante do Deus Todo-Poderoso para que os nossos pecados, para que os pecados judeus daquela época fossem perdoados. E aquilo era feito todos os anos, através de pessoas completamente imperfeitas, impuras, que muitas das vezes pecavam e precisavam se purificar também para ter condições de chegar até o Santo dos Santos e oferecer sacrifício por ele e para o povo. Mas Jesus não. Jesus foi o sumo sacerdote, o sacerdote por excelência, aquele que de uma vez por toda se ofereceu por nós. E agora não precisamos mais de homem nenhum para adentrar até Deus em nosso favor. E foi exatamente por isso que o véu do templo se rasgou, porque quando Jesus falou assim, está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Simbolizando ali o quê? Simbolizando que você tem plena liberdade de se achegar até Deus e de pedir perdão pelos seus pecados e ser purificado. Jesus é o sumo sacerdote porque abriu a porta, porque escancarou a porta para que a humanidade pudesse se achegar a Deus sem precisar de um mediador terreno. Mas quem foi Jesus? Jesus foi o nosso sacrifício. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não havia como remir os pecados. E era por causa disso que os sacerdotes faziam sacrifícios todos os anos, matando ovelhas, sacrificando animais, para que com o derramamento de sangue ali no altar os nossos pecados fossem perdoados. Mas Jesus, uma vez só, se tornando o nosso sacrifício, de uma vez por todas, derramou o sangue. E agora, não precisamos mais fazer isso. Não precisamos mais matar nenhum animal. Não precisamos mais derramar nenhum sangue, porque Jesus derramou toda a sua gota de sangue lá na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Tremendo isso. Maravilhoso isso, porque agora você não precisa fazer mais nada. Basta aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. O sacrifício dele na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que o teu nome vai estar escrito no livro da vida. Quem crê nisso, dê uma salva de palmas, Senhor. Mas quem foi Jesus? Jesus também foi o mestre e o professor por excelência. Pois se tem uma coisa que ele fez muito bem e faz até hoje, através do Espírito Santo, é ser mestre e professor. Assim como ele ensinava, ele continua nos ensinando até hoje. E na época que ele estava aqui, pregando o Evangelho do Reino, e eu já falei aqui por diversas vezes, como eu gostaria, se eu fosse inventor, e houvesse uma possibilidade de voltar a 2000 anos atrás, eu ia construir uma máquina do tempo, só para ouvir e ver os ensinamentos de Jesus. Eu queria estar aos pés dele, ouvindo ele falar com a mulher samaritana, curar o cego de Jericó, dizer para Zaqueu, Zaqueu,